Salve hackers, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui, como vocês estão vendo, é as diferenças do IPv4 e IPv6, o que é cada um, tá? E por que que do IPv4 foi para o IPv6, tá? Por que que teve essa mudança? E eu vou explicar por que que foi necessário, tá? Era necessário a criação do IPv6 para redes, né? Foi fundamental. E eu espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal e bora pro vídeo. Vamos começar explicando sobre o IPv4, claro, né, que é o antecessor. Ele é formado por 4 octetos, ó, aqui está um exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. 4 octetos. Então, como vocês sabem, octeto significa 8, né? Ou seja, esses 3 números formam 8, esses 3, 16, esse 0 forma mais 8 e esse 1 dá outro 8, ok? Então, vamos somar 8, 16, 24, 32 bits. Pronto, o IPv4 tinha apenas 32 bits. E como vocês sabem, cada bit ele é elevado a 2, tá? Ou seja, 32 sobre 2. Pronto, perfeito. Todo bit é elevado a 2, ok? E em consequência disso tiveram que criar o NET, né? Porque se vocês forem colocar na calculadora 32 elevado a 2, vocês vão ver que vai dar 4 bilhões aproximadamente, tá? 4 bilhões. E como vocês sabem, a gente tem mais pessoas do que isso hoje em dia. Imagina se você tem mais pessoas do que 4 bilhões, então não vai dar para ter IP para todo o dispositivo, né? Não vai dar para gerar IP para todo o dispositivo. Por isso que a consequência foi o protocolo NET. O protocolo NET foi uma invenção genial, na minha opinião, tá? Foi prático para essa falta de bits no IPv4. O que era o NET? O que é o NET, né? Que é usado até hoje nos roteadores. O NET vamos supor que você tem um computador A, o computador B e o computador C. Aqui está o roteador. Vou fazer o roteador aqui. E aqui é a internet, né? A internet é esse círculo aqui. Pronto. Quando alguém vai se comunicar algum desses 3 dispositivos, cada dispositivo tem o seu IP privado, tá? Cada dispositivo tem seu IP privado. Anotem isso. Quando um dispositivo ele tem IP privado, ele vai passar pelo roteador, né? Quando ele vai querer fazer alguma coisa na internet, ele vai passar pelo roteador e ele vai passar por um tal de portão no roteador. O que é esse portão? É o gateway. Gateway é o portão do roteador. E quando esse IP privado passa pelo portão, ele pega o IP público do roteador. Ou seja, quando o dispositivo ele quer se comunicar na internet, ele não usa o IP privado dele, ele usa o IP do roteador, que é o IP público. Para diferenciar um dispositivo do outro, são usadas portas, tá? Aquelas portas de 4 números, tá? 33... 22 e assim em diante. São portas de 4 números, tá? E quando a internet ela vai voltar a resposta da requisição do computador A, ela vê numa tabela, no portão, ela vê na tabela qual é a porta que mandou aquela requisição e vai retornar para ela, tá? Ou seja, vai passar pelo roteador e o roteador retorna para ela. E assim é o protocolo NET. Eu recomendo que vocês pesquisem mais a fundo o protocolo NET, porque é muito interessante, tá? Entra a fundo aquele assunto de quando vocês estão na mesma casa é o mesmo IP, né? É esse assunto. Eu recomendo vocês se aprofundarem no protocolo NET. Aqui está um exemplo do IPv4, né? Lembrando que o IPv4 é 32 bits, ou seja, 8, 16, 24, 32. O que aconteceu aqui? A gente está contando de 8 em 8, né? Octetos. 8, 16, 24, 32. São 4 casos, né? Que dá 32. E esse /24 aqui, ele está definindo o que é para a rede. Ou seja, existe a quantidade de bits para a rede e existe a quantidade de bits para os hosts, né? Para os computadores. E a gente pode diferenciar aqui, não é mesmo? 8, 16, 24. Perfeito.
Esses bits aqui, ó, é para rede. E o que sobrou aqui, que foi esse 8, esse octeto aqui que sobrou, é para os hosts. Ou seja, a gente faz aquela fórmula, né? 2 elevado a 8 menos 2. Por que menos 2? Menos 2 é do broadcast e da rede. Broadcast, o que é o broadcast? É a rede, é o nó, como um roteador, que envia um pacote para todo mundo. Isso é o broadcast. Ele envia um pacote para todos os computadores. Não importa se você quer ou não aquele pacote, você vai receber. Esse é o broadcast. E aí a gente faz a conta aqui, né? Ó. A gente sabe que 2 elevado a 6 é 64. Faltam quantos para chegar no 8? Faltam 2. Aí a gente faz mais 2 vezes, ó. Vezes 2. 128 vezes 2, 256. Perfeito. Aí a gente faz isso aqui, ó. 256 menos 2, né? Aqui, ó, menos 2 é igual a 254. Eita, perdão. 254 bits para os hosts. O resto é da rede, para diferenciar a rede de outros, né? Essa é a fórmula e o formato do IPv4. E aqui eu vou tentar explicar para vocês sobre máscara de rede, tá? Na minha opinião, particularmente na minha vivência, como eu faço curso técnico de redes de computadores no IFCE, tenho 16 anos e eu acho máscara de rede difícil. Eu acho máscara de rede um assunto que não vai entrar na sua cabeça de jeito nenhum, só se você for um gênio ou se estiver muito inspirado, porque máscara de rede é complexo, tá? É o fundamento dos bits. Você tem que entender muita coisa para entender máscara de rede, mas eu vou tentar simplificar aqui para vocês, tá? Vocês estão vendo que a máscara de rede tem esse formato aqui, né? Aqui é no IPv4, tá? Mas aqui é em outro formato. Vocês podem ver que tem esse formato aqui, ó, 3 vezes o número 255, que esses 3 vezes esse número aqui é fixo. Na máscara de rede vão ser esses 3 números aqui. Agora, esse último número aqui é variável, tá bom? Agora eu vou tentar explicar para vocês como é que funciona essa variação. Aqui nós estamos vendo uma tabela do que sobra para a rede. 8 vezes o número 0, a gente sabe que em IPv4 é um octeto, né? É 8 bits, ou seja, 8 vezes o número 0. Aí 0000, que dá 0 em decimal. E aqui a gente vê que o número 192 significa 2 vezes o número 1 e o resto 0, né? São 8, ou seja, 2 vezes o número 1, aí o resto é 6 vezes o número 0. E qual que é a diferença dos dois? Por que uma máscara de rede pode variar de 0 para 192? Não só 192, como esses outros números aqui também, né? Quando a gente está vendo o que é 0, a gente vê que é um ponto 0. Aqui está um exemplo de IP e aqui é a barra, tá? Ou seja, barra 24. Por que barra 24? Porque vai dar 8, né? 8 bits restantes para os hosts. Aí aqui a gente vamos comparar com 192, que é igual o mesmo IP que está aqui, ó, o mesmo IP de cima, o mesmo IPv4, aquele formato, barra 26. Por que barra 26? Porque aqui nessa tabela tem 2 vezes o número 1, ou seja, é 2 a mais, 2 bits a mais para a rede, tá? Não é para os hosts, é para a rede. E aí entra todo aquele formato lá a gente vai comparar aqui, ó, 8, 16, 24. Pronto, esses bits aqui são para rede. Aí a gente pega, aqui é 8 bits, né? 8 bits restantes, 8 bits para os hosts. E aí a gente faz aquela fórmula lá, né? 2 elevado a 8 menos 2. Aí tá 256 menos 2. E eu espero que vocês tenham conseguindo entender máscara de rede, tá? Também existe máscara de subrede, mas
Eu não vou tentar explicar porque é um assunto que eu quero que vocês pesquisem mais a fundo também, tá? Igual o NET. Eu quero que vocês pesquisem mais a fundo sobre máscara de rede porque é complexo. É complexo, eu não sou especialista em redes, apenas tento passar aqui o que eu aprendo na escola, né? No curso técnico. E eu espero que vocês se aprofundem em máscara também, porque é complexo. Eu espero que eu tenha conseguido simplificar o máximo aqui para vocês, ok? Vamos para o próximo assunto. E agora vamos falar sobre o IPv6, né? O sucessor do IPv4. Por que o IPv6 teve essa sucessão, né? Por que o IPv4 acabou, entre aspas, mas é usado ainda hoje em dia, tá? Como eu mencionei antes, o IPv4 ele tinha poucos bits, né? Hoje em dia a gente tem mais habitantes do que 4 bilhões de bits. Aí o IPv6 ele veio para acabar com esse medo, né, de não ter mais bits suficientes. Tanto que são 128 bits. Vocês acreditam nisso? São 128 bits. A gente lembra que lá no IPv4 é 32 bits. Um IPv4 é 32 bits. Um IPv6, que é em hexadecimal, é 128 bits. Aí eu vou tentar detalhar mais para vocês, ok? A gente fez uma introdução aqui e eu vou detalhar mais para vocês sobre IPv6. Vou começar detalhando sobre a retirada dos zeros, ok? Como a gente está falando de um número muito grande, né? Realmente é muito grande, se tratando ainda mais de hexadecimal. O IPv6 é um formato bem grande. A gente pode remover os zeros, tá? Mas são os zeros à esquerda. Por exemplo, 0DB8 aqui, ó, nessa casinha aqui. O zero, que como ele começou à esquerda, né? A gente pode tirar ele. O receptor que vai receber esse hexadecimal aqui, ele sabe que tem um zero aqui, tá? Porque a gente só pode remover os zeros pra não ficar todos esses números, né? A gente pode remover o zero. Aqui ficou DB8, sem o zero. Aqui mesma coisa, 0370. Aí ficou 370. Lembrando, a gente só pode tirar os zeros à esquerda, tá? Se tiver esse à direita aqui, não pode remover. Aqui a gente tá vendo duas casas preenchidas com zero. No meio do hexadecimal aqui tem duas casas preenchidas com zero, duas casas zeros, né? A gente pode fazer o seguinte no hexadecimal. Eu vou escrever aqui, eu vou mudar esse formato aqui e eu já explico. Pronto. Aqui é o mesmo hexadecimal, tá? Aqui embaixo é o mesmo que esse aqui, só que com a exclusão dos zeros. O que eu fiz aqui? Aqui eu removi esse zero aqui, que começava à esquerda, não é mesmo? Removi esse zero aqui também, ó. 370, ficou só isso. E como eu disse, o receptor que vai receber esse hexadecimal aqui ele sabe que tem um zero aqui e que tem um zero aqui, tá bom? Agora, qual é a diferença desse daqui para esse daqui? Tá vendo que essas duas casas aqui sumiram? Não estão mais aqui? Porque eu adicionei isso aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é um espaço vazio entre esses dois intervalos aqui de casinha, né? Aqui é um espaço vazio. Era para estar esses dois blocos, essas duas casas de zeros. E qual é a regra disso? O que tem por trás disso? Significa que o receptor sabe que tem que ter 8 casas. Ele sabe que tem que ter 8 casas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. 8 casas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, esse meio aqui são duas casas com zeros. Entendeu? Essas duas casas com zeros completam o 8 e o receptor sabe disso. Essa genialidade do hexadecimal, do IPv6, sabe? Essa é a forma de economizar bits também, né? Isso é muito genial. Eu particularmente acho, né? No IPv6 também é importante ressaltar que não se usa mais o broadcast, se usa o multicast. A diferença dos dois é que o broadcast mandava o pacote na rede e todo mundo recebia. O multicast, ele pergunta quem quer receber aquele pacote e os interessados recebem e o computador que quiser descartar, descarta.
O IPv6 tem 128 bits e metade é para a rede e metade é para o host. Ou seja, é muito fácil, é muito simples isso. Metade é para a rede, metade é para o host. Aqui não precisa nem de muita matemática, sabe? É sempre esse padrão aqui, é prefixo 64. Eu estou gravando esse áudio agora na edição porque eu esqueci de informar vocês que a metade começa do quarto em diante. Ou seja, os 4 primeiros é para a rede e os 4 em diante é para o host no IPv6. É importante ressaltar que no IPv6 não se usa mais o NET. Você lembra do NET? O NET era aquele protocolo no IPv4 usado para economizar bits, né? O computador A, ele tinha que passar pelo roteador e aí pegar o IP público do roteador, né? Passar nesse portãozinho aqui no gateway, pegar o IP público do roteador e aí sim ir para a internet. Você pode me dizer, foi um protocolo bom, foi bom para economizar bits, só que não é o caso mais do IPv6, né, com 128 bits. No caso a gente faz aquela fórmula, né, 2, 128. Eu não vou nem fazer a conta aqui porque eu nem me lembro de cor, nem me lembro de cabeça. Mas enfim, a saída do NET foi bom porque vou fazer uma analogia muito boa aqui com vocês. Vamos supor que você é o filho, né, você é o filho A e tudo que você tem que fazer com a internet, tudo que você vai fazer com a internet, tudo que você vai falar, qualquer coisa, brincar, jogar, qualquer coisa tem que passar pelo pai chato, pelo pai rigoroso, pelo pai que gosta de saber tudo da sua vida. Aí, vamos supor que ele deixe, né? Ele deixe tudo. Aí você vai pra internet. Pronto, seu amigo, você tá com seu amigo aqui. Só que você perdeu muito tempo aqui, ó. Você perdeu tempo. E no IPv6 não tem mais isso, porque existem jogos online, né, chamadas, porque existe o P2P, que é uma conexão de um dispositivo com outro, sem um servidor intermediando, sabe? Sem os dados ter que passar por um servidor, é igual ter que passar por um roteador aqui. Enfim, não se usa mais o NET porque atrasa. Teria que passar tudo pelo roteador e aí sim ir pro seu amigo lá, internet. E aí o internet tinha que falar com seu pai também, né? Para aí sim chegar em você. E por isso não se usa mais o NET. Eu acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam. Muito obrigado por ficar até aqui. Espero que eu tenha ajudado você. Muito obrigado e tchau.